Eita, hoje é com emoção. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Diga comigo, filho é bênção. Diga comigo, casamento é plano de Deus. Amém? Queridos, a gente se alegra. Amém? Porque nós sabemos que família está no coração de Deus. Amém? E uma família começa com um casamento. E o produto de um casamento são filhos. E filhos são a herança do Senhor. Então, todo aquele que recebe um filho se torna mais rico. Amém? Então, você precisa entender. Se você ouve uma notícia como essa, você tem que ter no seu coração gratidão, porque alguém está ficando mais rico. Amém? Tem muitos ricos por aqui? E se você ainda não tem um bebê, você é o bebê de alguém. Então, você também faz parte dessa riqueza. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Sabe, vamos encher esse lugar com a nossa gratidão, com a nossa honra ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos, Pai, engrandecer o teu santo nome neste lugar. Queremos reverenciar a tua santa presença. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, colocar os nossos pensamentos em obediência à tua palavra. Queremos, Senhor, colocar os nossos corações rendidos e quebrantados, Pai, ao teu Santo Espírito. Pai, obrigada, porque é o teu Santo Espírito que testifica em nós, Pai, toda a verdade da tua palavra. Nós declaramos, Espírito Santo, tu tens a primazia, toma conta de cada mente, de cada coração. Nós declaramos o teu agir, declaramos o teu poder, a tua unção em evidência. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, todo o cansaço, toda a fadiga. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda indiferença. Em nome de Jesus, que se aparte de nós tudo aquilo, Pai, que tenta nos trazer lentidão, tudo aquilo que escurece as nossas vistas, tudo aquilo, Pai, que nos impede, Pai, como enxergar de fato quem o Senhor é. E nós nos expomos, Pai, à tua palavra, nós nos expomos ao teu Santo Espírito, entendendo, Pai, que o Senhor é bom e que não há mal nenhum, Pai, quando estamos contigo. Nada é suficientemente grande, Pai, perante o Senhor. Tudo aquilo, Pai, que nós passamos de circunstâncias ou de levantes, nada é páreo para ti, Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Tudo está em tuas mãos, Senhor, quando nós entregamos as nossas vidas a ti. E nós estamos aqui, Pai, rendidos, agradecidos, Pai, por mais um culto ao Senhor. Obrigada, Pai, por essa mesa poderosa. Pai, essa mesa fala. Existe um banquete, Pai, posto durante esse tempo para nós. E nós cremos, Pai, que nós fomos redimidos da miséria. Nós cremos que nós fomos redimidos da doença. Nós cremos, Pai, que nós fomos redimidos do pecado. E nada pode nos separar do amor de Deus, Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus. E isso é motivo suficiente, Pai, para nós rendermos, Pai, graças a ti, para engrandecermos o teu santo nome e louvarmos o Senhor nesse ambiente, Pai. Pai, obrigada. Eu declaro os meus irmãos, Pai, sedentos pela palavra, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento que vem de ti. Pai, em nome de Jesus, alarga a nossa visão espiritual nesse dia. Aguça os nossos sentidos espirituais, os nossos ouvidos, Pai, que possamos compreender, Pai, com clareza, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Nós entregamos, Pai, a nossa vida em rendição nessa hora, mais uma vez a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, você crê? Aleluia. Pode se sentar, por favor. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Como é bom, queridos. Nós estamos num bom lugar. Nós estamos seguros. Aleluia. Como nós temos sido abastecidos aqui, como a Isa falou. Sabe, nós estamos entrando numa nova fase. Eu creio que nós já estamos, inclusive, imersos a essa nova fase. Amém? Saiba que nós não estamos mudando apenas um cenário físico dessa igreja, queridos. Existe algo espiritual sendo
sabe, manifesto nesse lugar. Amém? Se você está conectado, vindo aos cultos, aos domingos, você deve ter notado que existe uma pegada diferente para esse tempo. Aleluia. A gente tem visto isso, inclusive, em ministros que sobem aqui. Sabe, tem uns 3 domingos, eu acho que foi eu não sei se foi o penúltimo ou o último domingo que a Isva ministrou, e bem no final do culto, eu senti no meu espírito que algo estava sendo virado na vida dela, e eu acho que foi antes de você começar a aula do Rema, essa segunda temporada da aula do Rema. E, na mesma hora, eu pensei até em falar com ela no final do culto, mas quando ela ministra, vai tanta gente falar com ela, e eu acabei saindo sem falar. Mas algo mudou naquele dia que ela estava aqui, na vida dela, uma unção diferente. Na vida do pastor Joselito, eu tive a impressão, e se você estava aqui, inclusive, no dia que o pastor José Carlos ministrou, algo aconteceu na vida do pastor Joselito. O Senhor tocou ele de uma forma como nunca tocou. O Senhor encheu ele com uma unção nova. E eu já disse para ele, se prepara porque o Senhor vai ter uma pegada diferente daqui para frente. A gente está acostumado, muitas vezes, ele ministrando aqui, né, com aquela eloquência, somente aqui com a palavra, mas olha, existe algo raivoso dentro dele, que é o inconformismo com essas obras malignas. Para ele já deu. Sabe quando você entala, ele entalou. E eu vou dizer para você, a chave está virando, não apenas para os ministros, mas para cada um de nós. Se você está aqui envolvido nisso, querido, eu quero chamar a sua atenção. Comece a se atentar melhor. Veja o que está mudando na sua vida. Veja o que está mudando ao seu redor. Repare como você chegou e como você está. Sabe, seja aquele que reconhece primeiramente, antes das pessoas chegarem e falar com você. Porque nós sabemos quando a gente está num processo de maturidade. Nós sabemos quando a gente está sendo acrescido com algo novo. E a gente precisa ter esses bons olhos conosco. A gente precisa entender, eu estou avançando. Sabe, não compare com ninguém, se compare você com você mesmo. O processo de cada um é cada um no seu nível. E aqui nós precisamos entender, nós não estamos em competição. Nós estamos aqui em cooperação. Nós somos cooperadores do reino. Existem uns que vão ficar um pouquinho para lá, mas ele está mais para lá porque a pegada dele vai ser em outro momento. Porque aqui é assim, precisa ser cíclico. Amém? E nós entramos num ciclo novo, onde pessoas estão sendo realmente motivadas a algo de excelência. Amém? Você está comigo? Você compreende? E nós sabemos que o pastor tem falado muito. Eu olho para a vida do pastor Alexandre, eu vejo o esforço que ele faz. Existe um esforço da parte dele para gerar uma atmosfera de milagres nesse lugar, para gerar a manifestação do Espírito Santo nesse lugar. E eu quero dizer, isso tem acontecido. E o Espírito Santo, quando eu estava estudando sobre o que trazer para esse momento, eu sempre falo, Pai, o que os seus filhos precisam? E compreenda algo comigo, queridos. Quando a gente está entrando em algo novo, a gente precisa de ferramentas novas. E muitas vezes as ferramentas novas que a gente está para usar, não é que ela seja nova, não é um martelo com uma tecnologia avançada. Mas é um martelo que está lá guardadinho, que você ainda não usou. Amém? Porque tudo que nós ministramos aqui não é novidade, está na palavra de Deus. Amém? Então, nós simplesmente estamos o quê? Estamos pregando novamente aquilo que já está aqui. E isso é uma segurança para mim e para você. E quando eu perguntei ao Senhor, Ele falou, sabe, os meus filhos precisam compreender melhor quem é o Espírito Santo. Aleluia. Queridos, não vai haver mudança se não tiver o Espírito Santo envolvido. Amém? Amém? Nós somos uma igreja que compreende a verdade da palavra da fé, a supremacia da palavra da fé, mas a palavra da fé precisa vir carregada de poder através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para esse tempo. Nós não vamos, queridos, precisar do mover do Espírito no céu. Lá já vai ser o puro mover o tempo inteiro, mas nós precisamos do mover aqui.
Esse inconformismo que gerou no pastor Joselito, aquele impulso dele chegar até o pastor José Carlos, foi pelo Espírito, queridos. Isso não é dele. E não adianta a gente ficar pensando que é algo que você liga e desliga. Não é. Existe um fim proveitoso para aquele momento. E o Senhor sabe quando é o momento. Amém? E nós estamos numa igreja, queridos, que nós cremos no poder do Espírito Santo. Você precisa entender, você está no lugar onde nós cremos no poder do Espírito Santo. Amém? Então, quando você escuta alguém falando, ora em outras línguas, feche seus olhos, eu percebo uma unção diferente. Queridos, você faz parte disso. Você precisa se conectar com isso. Mas eu não estou sentindo nada. Você não vive pelo que você sente, você vive por aquilo que você crê. E você precisa cooperar. Amém? Eu sei que muitas vezes a gente está falando, o ministro está falando com fulano de tal. Queridos, eu quando estou numa festa, que o garçom está passando, que ele está servindo alguém, eu já fico de olho para ver se não vai sobrar algo para mim. Na expectativa, querendo me servir também. Aí está aqui a gente como ministro servindo um irmão, aí está o outro irmão pensando na conta que vai pagar semana que vem. Pelo amor de Deus, querido. Aproveita o momento que pode ser uma virada de chave para a sua vida. Amém? Vamos honrar a unção do Espírito. Não é a unção da Vanessa, não é a unção do pastor Joselito, do pastor Alexandre, não. É a unção do Espírito. Amém? E quando eu falei com o Senhor, e Ele falou, Vanessa, eles precisam compreender o Espírito de Deus. E antes da gente compreender o Espírito de Deus, a gente precisa entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Nós, como Igreja Verbo da Vida, eu estou falando como Igreja Verbo da Vida em sentido amplo, não apenas Guará, porque nós estamos numa visão muito mais ampla do que essas paredes que você está vendo aqui. E nós cremos na Trindade. Você pode projetar aqui, por favor, Tiago? No site Verbo da Vida, da Igreja Sede, nós temos, inclusive, essa escrita, esse registro do que nós cremos. E lá consta que nós cremos na Trindade. Nosso Deus, consegue projetar, Tiago? Nosso Deus é manifesto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As referências estão lá em 2 Coríntios 13 e Mateus 28, 19, que são coiguais, ou seja, eles são coiguais. O que um tem, o outro também tem. Então, se você olha para Deus e vê Deus com atributos de onisciência, onipresença e onipotência, você precisa ver os mesmos atributos em Jesus e no Espírito Santo. Amém? A Bíblia também diz, e assim a gente crê, que Deus Pai é a fonte da palavra, que é o Logos. Amém? E o gerador da vida, que está lá em João 14, 28, 16, 28 e 1, 14. O Filho é a palavra revestida de carne, aquela que existe com o Pai desde o princípio e foi gerado milagrosamente no ventre de Maria. A referência está em João 1, 18 e 1, 14. E o Espírito Santo, ele procede tanto do Pai como do Filho. Habita em nós, nos guia, nos fortalece e é eterno. A referência está lá em João 15, 26, 1 Coríntios 6, 19, Romanos 8, 14 e Efésios 3, 16. Amém? Se você depois quiser pegar essas referências, isso aí está lá no nosso site, o site da Igreja Verbo da Vida, sede, amém? Você pode pegar verbodavida.com. E você pode pegar e você vai ver, realmente, nós estamos firmados em algo muito sólido, queridos. Amém? E quando a gente entende que nós cremos na Trindade, e aí hoje eu vou falar especificamente do Espírito Santo, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela não fala, a Bíblia não fala na terminologia Trindade. O conceito, quando a gente fala de Trindade, está na Bíblia, mas a palavra Trindade não. Mas eu queria que projetasse aqui 1 João 5, 7, eu vou ler na versão ARA. A palavra de Deus diz, pois há 3 que dão testemunho, no céu o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Ou seja, aqui a gente vê a Trindade, mas não vê a palavra Trindade, consegue compreender? Mas nós sabemos que são o quê? 3. 3 o quê? Aí a gente também
para tentar facilitar a compreensão, falamos em 3 pessoas, mas sabemos que é apenas um Deus. Querido, nós não servimos a deuses, nós servimos a Deus. Amém? E isso eu estou trazendo de forma bem didática, porque eu sei que quando a gente começa a falar assim, nossa, mas então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim, mas 3 são um. Amém? Nós cantamos assim porque temos respaldo na palavra de Deus para isso. Amém? E quando a gente entende isso, você logo pensa, o Espírito Santo, querido, ele é igualzinho a Deus. Ele é igualzinho a Jesus. E por que eu estou trazendo isso tão incisivamente para você? Porque muitas vezes a gente tem uma visão equivocada de que Deus é aquele todo-poderoso que está lá para julgar com um cajado, para acertar na nossa cabeça a qualquer momento. Jesus é aquele que morreu por nós e Jesus é aquele que se sacrificou, então ele seria teoricamente o mais bonzinho. Quando a gente fala assim. E quando a gente olha para a pessoa do Espírito Santo, a gente pensa, de vez em quando, né? De vez em quando ele se amostra, de vez em quando ele aparece, de vez em quando eu vejo um sinal que ele está existindo ali. Queridos, isso é um erro, um equívoco a gente pensar assim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são co-iguais. Não, se você quer saber como que Deus é, você precisa colocar, como diz até Jânio César, o óculos chamado Jesus. Jânio César tem um livro que ele fala compreendendo o caráter de Deus. E ele usa isso, ele coloca essa exemplificação. Quer saber como Deus é? A gente que usa óculos que nem eu aqui, é porque eu coloquei aqui bem grandão, tá, queridos? Para eu poder ler sem o óculos, porque se eu colocar o óculos, eu não enxergo vocês. Então, para não ficar esse tira e coloca, eu estou sem o óculos. Mas para eu conseguir ler, eu preciso colocar o meu óculos, que eu vejo muito bem. É a mesma coisa quando você quiser ver Deus. Coloque o óculos Jesus. Veja assim, como que Jesus atuaria. Você viu Jesus matar alguém? Você viu Jesus castigar alguém? Você viu Jesus dizer não para uma pessoa que procurou ele? Assim também é Deus. Assim também é o Espírito Santo. E quando a gente olha e entende que a nossa vida precisa, nesse momento, entender o tempo. A Bíblia é um livro espiritual, mas também é um livro histórico, cronológico. Existem fases, e é por isso que a gente vê Velho e Novo Testamento. É por isso que a gente sabe que nós estamos na era da igreja, na era da graça. Então, a gente precisa entender, se eu estou na nova aliança, se eu estou na era da graça, se eu estou aguardando a vinda do Cordeiro, eu preciso entender o que eu tenho para esse momento. E para um momento como esse, querido, que nós temos aqui, é o Espírito Santo. Amém. E nós vamos compreender um pouquinho as funções do Espírito Santo. Amém? Tem coisas que você vai simplesmente rememorar e glória a Deus por isso. Amém? Sabe, desde a criação do universo, o Espírito Santo esteve presente lá em Gênesis 1. Eu queria que projetasse a partir do 1 e do versículo 1 e o 2. Eu vou ler na versão Ara. Se eu mudar, eu falo, por favor. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo se movia naquele lugar. O Deus Pai estava ali. A palavra estava na boca dele, que era o próprio Jesus, que nós sabemos que Jesus foi o Verbo encarnado. Então estavam quem ali? Estavam os 3, queridos. Os 3 estavam desde a criação. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem um papel especial para a era da igreja. Ele hoje habita dentro de nós, mas sabe que desde o início, lá na criação do universo, ele já estava lá. Ele não foi gerado só depois, não.
E nós precisamos estar o tempo inteiro trazendo na nossa mente isso. Amém? O Espírito Santo também participou poderosamente da criação do homem. A Bíblia também diz lá em Gênesis 1, 26, que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, aqui a Bíblia já traz o verbo até no plural. E a Bíblia está dizendo, lá no versículo 26, também disse Deus. No hebraico original, aqui não é Deus apenas a palavra no singular, como a gente está acostumado, mas é Elohim ou Elohim, que quer dizer o quê? A pluralidade de deuses, que é justamente para simbolizar que ali estava Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo a criação da humanidade, fazendo o homem, fazendo a mulher. Amém? E da mesma forma, o Espírito Santo foi o responsável em tornar o homem um ser vivente. A Bíblia diz em Gênesis 2:7, eu vou ler na Ara novamente. Então formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, lá em Jó 33:4, aleluia. Jó 33:4, por favor. Aleluia. A palavra de Deus fala, Jó reconhecendo, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Querido, quando você olha para a palavra, você compreende que aquele sopro nas narinas que foi feito ali em Adão é o mesmo sopro que soprou as narinas de Jó. E Jó compreendeu isso. Faz assim comigo, ó. Respira aí. Sabe essa sua fungada? Sabe essa respiração? Sabe isso aí que você está oxigenando seus pulmões? Ei, o fôlego de vida vem do Espírito Santo. Você tem vida, você respira. Você está aí respirando tranquilamente, porque o Espírito Santo soprou sobre você a vida. Amém? Eu estou falando tudo isso para a gente compreender, queridos, uma base. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Qual a função dele no corpo de Cristo? Porque muitas vezes a gente pensa, o Espírito Santo é aquele só promovezão. Não, ele é promovezão também. Mas sabe que é uma base, um alicerce para a minha fé, para a sua fé, estarmos amparados na palavra de Deus, entendendo que desde o princípio ele estava ali envolvido. E quando a gente fala no Espírito Santo como responsável pela concepção de Jesus. Queridos, Maria, você conhece a história. Maria era uma virgem que foi escolhida. E ela foi escolhida para gerar o Salvador. E a Bíblia fala que quando ela estava sozinha, apareceu um anjo. Imagine, você que é mulher, você está no lugar sozinha, virgem, e de repente aparece um anjo. E o anjo fala para você que Deus e o que? Graça sobre ti? E você fala, meu Deus, isso já é algo maravilhoso de lindo. E quando fala que ela vai gerar o Salvador? A primeira coisa que a gente pensa, como que vai se dar isso? Virgem, sem ter relacionamento com homem nenhum? Mas aí a Bíblia fala, lá em Lucas 1, aleluia. Lucas 1, a partir do 31. A partir do 30, por favor. Aleluia. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto?
pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Ou seja, queridos, quando você olha para a palavra de Deus, você vê que até Jesus, ele foi gerado, ele foi concebido como um ser humano, como eu e você, num ventre de uma mulher humana, através do poder do Espírito Santo. Isso não é qualquer tipo de poder, queridos. Isso é um poder extraordinário. Isso é um poder supremo. Uma pessoa que não tem capacidade de gerar um filho sozinha, ser agraciada por Deus para gerar, e não gerar qualquer um, mas gerar aquele que viria como Salvador do mundo. Amém? O Espírito Santo, ele também marca a vida de Jesus. Ele também marca o ministério de Jesus. Quando Jesus foi ali naquele momento batizado por João Batista. Vamos lá para Lucas 3:21. Amém? Aleluia. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Queridos, isso fala muito algo para mim também e para você também. Sabe, a vida de pessoas também é marcada com a presença do Espírito Santo. A vida ministerial de uma pessoa nunca vai ter sucesso sem o Espírito Santo. Se você tem um chamado ministerial, que eu acredito que muitos aqui têm, ou aliás todos têm, porque se você não é chamado nos 5 dons ministeriais, você é chamado a fazer algo para o Senhor, algo para o serviço eclesiástico, algo para conciliar o homem com Deus, que o ministério da reconciliação é para todos. Amém? Então nós precisamos sim do Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala que ele veio como uma forma corpórea. Então, o Espírito Santo não é uma pomba. Amém? Eu sei que muitas vezes a gente acha, mas ele veio como uma pomba. Sim, ele veio como uma pomba, mas ele não é uma pomba. Amém? O Espírito Santo é Deus. Ele não é uma pombinha, não, pelo amor de Deus. Certo? E para nós, queridos, nós sabemos que o Espírito Santo, ele foi falado por Jesus, muitas vezes, ali com os discípulos, como uma promessa. Amém? A promessa daquele que viria para nos guiar, aquele que viria para nos consolar, aquele que viria para nos ajudar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque agora que começa a entrar na minha vida e na sua vida, o exercício prático da vida do Espírito Santo em nós. Porque até então ele participou da criação do mundo, participou da criação do homem, participou da concepção de Jesus no ventre de Maria, participou do chamado ministerial de Jesus, e ele foi prometido para mim e para você com alguns atributos especiais. Amém? A Bíblia fala em João 16, nós vamos ler do 13 ao 15. Amém? Isso aqui foi Jesus falando aos seus discípulos. João 16, 13, 15, até o 15. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Olha aí, o Espírito Santo recebendo do que é de Jesus. Ele vai receber do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Veja a mistura. Jesus fala que o Espírito Santo vai receber tudo que era dele. E nós sabemos o que era de Jesus.
Jesus era compassivo. Jesus era amoroso. Era piedoso. Amoroso. Amém? E aí, ainda mais, ele fala, ele vai receber de mim. E não é só isso. Ele também vai receber tudo que eu recebi do meu Pai. Toda a divindade, toda a grandeza, toda a superioridade, todo o poder. Tudo o Espírito Santo recebeu. Amém? E isso foi o quê? Prometido para mim e para você. Com qual finalidade? Nos guiar. Querido, quando você chega num lugar que você não conhece, a primeira coisa que você vai atrás, será que aqui tem algum guia? Será que tem um guia para me levar? Será que eu vou contratar um guia para eu não me perder, para eu não perder meu tempo. Queridos, existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos pedir ao guia Espírito Santo para nos guiar. E eu sei que você, às vezes, vai falar, não, mas tem determinada área que eu sei. A gente não sabe. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o todo, nós não vimos com a imensidão de Deus. Muitas vezes a gente vê de uma forma, lá na frente a gente fala, meu Deus, se eu tivesse me atentado para isso. Mas faltou o quê? Pedir ao guia. Ele é conhecedor de todas as coisas. Aleluia. Ele é conhecedor. Sabe, se você tem algo a tomar decisão, se você precisa de direção na sua vida, pare de bater cabeça. Peça ajuda a Ele. Ele tem esse papel. Amém. O Espírito Santo também é aquele que nos ensina e faz lembrar todas as coisas. A Bíblia lá em João 14 também, a partir do 26, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Queridos, ensinar todas as coisas. Eu sou uma eterna aprendiz. Você é um eterno aprendiz. Ninguém sabe de tudo. Nós estamos caminhando, nós estamos nos aperfeiçoando. E para a gente conseguir êxito nisso, a gente precisa contar com a ajuda do Espírito Santo como nosso mestre. E o que é melhor, queridos? Quando a palavra de Deus fala que Ele ainda nos faz lembrar. Queridos, quantas coisas você já esqueceu que Deus já te falou? Quantas coisas? Às vezes nós vamos para uma conferência poderosa, somos impactados com uma verdade. A palavra chega, a gente pega aquela palavra como sendo algo tão genuíno para a gente. A gente sai dali abastecido. Passam-se alguns meses e aquilo ali, parece que fica, solto. Solto. Eu direto peço, Espírito Santo, me traz a memória. Espírito Santo, as aulas do Rema que eu assisti em 2010, aquilo que mudou a minha vida, aquilo que impactou o meu ser, aquilo que foi virada de chave na minha família, traga a minha memória. Amém. Queridos, muitas vezes a gente já pediu coisas, já recebeu coisas e nem se deu conta. Às vezes você está aqui sentado e você não imagina quantas coisas que você já orou, pediu ao Senhor e você já tem. Só que a gente parece ter uma amnésia espiritual, né? Aquela névoa. Está repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz paz. E quem vai nos ajudar com isso? Espírito Santo. Se você tem algo que você precisa aprender, se você tem um ofício, sei lá, na sua profissão ou na sua vida de estudante, sabe, para de ser o tempo inteiro rotulado por si mesmo ou pelos outros. Você não aprende. Não, isso é difícil demais para você. Ei, jovens, eu quero dizer, a mente de vocês é a mente de Cristo. A mente de vocês é a mente de Cristo. As melhores posições são para vocês. Vocês precisam entender. Vai fazer uma entrevista de emprego. Senhor, me capacita. Senhor, me habilita. Espírito Santo me ensina. Me ensina como despertar no meu chefe uma atenção maior para aquilo que eu faço. Me dê habilidade. Mas seja diferente. Olhe para você e fale, eu preciso melhorar. Amém. Nós que já passamos de uma certa idade, Ele vai fazer a gente se lembrar. Ei, não existe Alzheimer para nós, viu? Amém.
Eu sempre oro esse versículo aqui para minha sogra. Outro dia ela estava falando e a gente estava percebendo ela meio esquecida. Nós marcamos um neurologista para ela. Ela começou a tomar medicação, queridos, mas eu comecei a declarar. Ela é lúcida, ela não vai se esquecer de nada. Ela tem uma mente poderosa. O Senhor vai trazer à mente dela tudo aquilo que precisa ser lembrado. Aí a pessoa vai ficando um pouco mais idosa, vai, não, mas é que vai esquecendo, é assim mesmo. Não! Não é assim mesmo, não. Amém? Pare de aceitar. Pastor Joselito falou sobre isso. Ah, mas é porque é a minha. Que é a minha? Para de se apossar de propriedade que não é tua. A sua mente é poderosa. A sua mente é lúcida. Você não se esquece das coisas com facilidade. E se esquecer, qual o problema? Ele vai fazer você se lembrar. Ele vai trazer a memória. Amém. Oh, Pai, obrigada. Você é bom, Pai. O Espírito Santo, querido, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala em João 16:7. Você pode abrir lá, por favor? Aleluia. Oh, Deus, obrigada. Aleluia. Isso era o próprio Jesus ainda falando com os discípulos, querido. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Aleluia. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Queridos, eu e você fomos convencidos pelo Espírito Santo. Eu sei que alguém pregou para mim, alguém pregou para você, alguém nos amou em Cristo, alguém pagou um preço por nós, alguém levou a palavra da salvação, mas quem nos convenceu, querido? Quem nos convenceu do pecado? Quem nos convenceu das práticas erradas? Quem nos deu o convencimento do juízo? Da gente colocar numa balança, e se eu continuar nessa vida medíocre, eu vou para o inferno. Foi o próprio Espírito Santo. Amém? Então você também, quando for falar de Jesus para alguém, não fica falando, você vai para o inferno. Deixa o Espírito Santo convencer a pessoa. Você só precisa pregar coisa boa. Amém? Você não precisa falar, você é um pecador, você já vai arder no mármore do inferno. Não! Você precisa dizer, ei, você é amado. Ei, tem sim, tem cura para você. Ei, tem salvação para a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode fazer tudo novo. Deus pode recriar você como homem, como nunca pecou. É isso que nós temos que fazer. Queridos, quando a gente fala desse jeito, uma pessoa, o olho dela brilha. Ela quer conhecer Jesus. Ela não vai com medo. Ela vai simplesmente se entregar. Amém? Essa é a verdade que nos liberta, queridos. Essa é a verdade que nos liberta. O Espírito Santo foi prometido por Jesus aos discípulos com o intuito de enchê-los. Fala, enchê-los. Enchê-los com poder para serem testemunhas por toda a terra. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Aleluia. Você está aprendendo algo? Aleluia. Estou rápida, não estou? Depois você assiste de novo, mas precisa correr. Aleluia. Sabe, a Bíblia fala em Atos 1:4, que e comendo com eles, quem estava comendo? Jesus. Jesus estava comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Querida, aqui era a promessa daquele que viria revesti-los com poder.
revesti-lo com poder com a finalidade deles ingressarem no ministério da igreja primitiva, a darem continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Amém? E isso não se faria apenas, querido, com uma Bíblia embaixo do braço, com as escrituras embaixo do braço. Eles precisariam de poder para isso. Eles precisariam de ousadia para isso. É por isso que muitas vezes você vê uma pessoa com a Bíblia, ou até mesmo ministrando, e você fala, cadê a unção dessa pessoa? Isso não está testificando dentro de mim. Cadê o poder do Espírito Santo? Aí você olha e fala, precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque a letra mata, queridos. Isso aqui, eu tinha uma Bíblia, quando eu não conhecia Jesus, na estante da minha casa, que ela tinha mais ou menos uns 40 centímetros. Ela era aberta no Salmo 91, amarela, amarela, amarela. Mas pensa se aquela palavra era rema na minha vida. Pensa que, se realmente eu considerava que eu estava escondida no esconderijo do Todo-Poderoso. Eu não tinha essa ideia, porque faltava o Espírito Santo na minha vida para me convencer dessa verdade. Eu li aquilo como uma história, como algo distante de mim, como algo que não tinha uma significância aplicável para a minha vida naquele momento. Mas a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, que os meus olhos foram iluminados, que o Espírito de sabedoria começou a trabalhar e testificar a verdade da palavra de Deus dentro de mim, queridos. Nunca mais ela foi uma Bíblia amarela, apenas uma estante, mas ela foi gravada dentro de mim e bem perto da minha boca, para eu proclamar ela todo momento que eu passava por um momento de vale de sombra da morte. E eu sabia que eu não precisava temer mal nenhum, porque poderiam cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não seria atingida. Isso é o que a palavra faz quando é carregada de poder do Espírito. Aleluia. Eita, Pai. Lucas 24, 49. Mais um versículo apoiando na promessa de Deus. Aleluia. Jesus também falou aos discípulos, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestir, querido, é cobrir, é envolver. Pensa comigo, eles ficaram ali, sabe, guardados, durante 40 dias aproximadamente. Jesus veio visitá-los. A Bíblia fala, você vai ver na palavra de Deus, que Jesus, mesmo depois da sua ascensão, ele ficou durante 40 dias, vindo, se reunindo com os discípulos, trazendo mais e mais explicações sobre o reino de Deus. Mas ele sabia que eles precisariam de algo tão poderoso para saírem daquele lugar. Eles não poderiam apenas sair com aquilo que Jesus tinha ensinado. Sim, o que Jesus ensinou foi muito poderoso. Mas eles precisavam estar cobertos. Eles precisavam estar envolvidos. Eles precisavam de uma blindagem, assim como eu e você. Sabe quando você carrega algo de muito valor? Pensa aqui num carro forte. Esses carros fortes que carregam objeto de valor, que carrega dinheiro de um banco para o outro. Ali está algo de valor, como eu e você, carregando a palavra de Deus dentro de nós, carregando o Espírito Santo dentro de nós. Mas sabe, para aquilo ali não sofrer nenhum dano, para aquilo ali não ser roubado, para aquilo ali não ser depreciado, precisa ter uma blindagem. Precisa ter uma blindagem naquele carro. Por quê? Porque com a blindagem ninguém rouba. Porque com a blindagem o tiro pega, mas não perfura. Não vai evitar que o tiro chegue, mas vai evitar que seja atingido. Isso é o revestimento de poder na minha vida e na sua. Vai chegar tiro? Vai. Vai, querido, nós estamos aqui. E Satanás está com a arma em punho. Mas vai bater e não vai entrar. Não vai perfurar. Porque existe uma blindagem sobre nós. Nós somos encobertos com o Espírito Santo. Nós consideramos isso, queridos.
E a Bíblia está dizendo que o próprio Senhor Jesus falou: ficai até vocês serem revestidos de poder. E sabe, na história aqui da palavra de Deus, fala que eles ficaram ali por volta de 10 dias, até o dia de Pentecostes. E você sabe muito bem o que aconteceu em Pentecostes. Aleluia. Eita, Pai, obrigada. Sabe, queridos, queria que você abrisse comigo lá. Aleluia. Vamos para Marcos 16, versículo 14 e 18. Aleluia. Antes da gente chegar lá em Atos, nós vamos para Marcos 16, 14. Aleluia. Jesus ainda falando. Jesus aparecendo aos 11, como eu estou falando. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aí ele continua: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, resumindo para você entender, Jesus, mesmo depois de ressuscitado, ele apareceu, e ele falou para os discípulos, para eles ficarem aguardando. E se eles aguardassem aquele momento ali da promessa, eles receberiam o poder para eles irem pregar o evangelho. E eles também não apenas iriam pregar o evangelho, mas eles iriam impor as mãos sobre os enfermos. Eles iriam curar enfermos. Eles iriam expelir demônios. Amém? Nós sabemos que o nome de Jesus é poderoso, queridos, mas existe um poder envolvido com o Espírito Santo também. E nós precisamos entender que tudo é conjunto, como eu falei. É uma mistura de Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus sendo falada, o poder do Espírito em manifestação. E nós tocando as pessoas e entendendo que nós também já fomos revestidos com esse poder. Isso faz parte da palavra de Deus. E o cumprimento da promessa, queridos, fala justamente isso. Quando a gente vai para Atos 2, a gente vai entender que eles esperaram. E quando eles estavam ali esperando, eles não estavam esperando de qualquer jeito. Eles tinham uma expectativa. Eles estavam em oração. Estava ali Jesus, estavam ali os discípulos de Jesus, estava ali Maria, todos orando, esperando. Vai chegar o momento. E quando chegar, a gente vai poder sair daqui. E a Bíblia fala, queridos. Eu queria que você fosse comigo lá em Atos 2, 1. Muito conhecido, meu e seu, esse versículo. Aleluia. Olha aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Sabe, a Bíblia fala que encheu toda a casa. E onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em línguas, em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. O interessante aqui é que a Bíblia fala que quando chegou o momento, encheu toda a casa. Não foi apenas as pessoas que estavam ali. A glória de Deus, querido, sempre vai encher o lugar. Sempre vai ser muito mais expansiva. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem se conter. Elas extravasam. E eu estou aqui para chamar a sua atenção hoje. Sabe, quando você vê um mover do Espírito Santo, não fica vendo como é que se move em um e outro, não. Porque a irmãzinha de fulana de tal, ela sapateia, a irmãzinha chora, a irmãzinha ri, a irmãzinha está falando uma língua muito alta, está escandalizando. Queridos, pare com isso. Pare com isso. Não tem lugar para isso nesse meio nosso aqui, não. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que eles ficaram como bêbados. Como bêbados. Eu não sei se você já bebeu, eu já bebi.
Senhor me libertou. Mas sabe, a característica de alguém que bebe, começa rindo que não para nunca mais. Chora depois que, meu pai, estou falando de Vanessa. Se você um dia teve esse passado aí, você me conhece e sabe que é assim mesmo. A gente ri demais, a gente chora depois que ri, depois ri de novo, a gente não se segura em pé. E tudo bem. Eu não tinha vergonha lá no mundo não, tá? E por que eu vou ter vergonha aqui dentro? Aí fica aqui, não, eu não, Deus me livre, esse negócio de ficar, eu vou me conter. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem tudo a ver com o Espírito Santo. Porque eu nunca vi um bêbado, meu Deus, eu estou bêbado, eu estou completamente bêbado. Vocês já viram? Queridos, se a Bíblia fala que eles ficaram como bêbados, imagine como bêbados. Cambaleando, um tocava no outro, caiu. É assim mesmo, queridos. É assim mesmo. É assim mesmo. Aí a gente fica tudo bonitinho, não querendo nada, não vou amarrotar minha camisa. Eu não vou machucar o meu blazer. Aí minha maquiagem, tô nem aí para maquiagem. Eu quero é Deus, meu filho. Eu sei muito bem quem eu cultuava no passado. Eu sei muito bem de onde Ele me tirou. Eu sei muito bem o que Ele faz na minha vida. E é por isso que eu sou ousada na palavra dEle. Porque eu sei de onde eu vim, queridos. Eu sei. Você sabe também de onde Ele te tirou. Coisinha linda e cheirosa. Aleluia. Oh, Pai. Aleluia. Sabe, queridos, essas características são para mim e para você, sim. Sabe, pastor Alexandre, o senhor falou comigo que nós vamos ter a segunda parte desse culto, dessa ministração, porque aqui a gente teve uma base, mas nós vamos compreender melhor as manifestações do Espírito. Precisamos compreender como Ele se move, como Ele tem liberdade em nosso meio. E isso é para a gente entender que nós somos parte, nós somos esse canal. Nós somos as mãos dele aqui, nós somos os pés dele aqui, nós somos a boca dele aqui. Nós estamos aqui para cooperar com ele. Aleluia! Sabe, queridos, o ministério de Atos dos Apóstolos, quando você olha para a palavra de Deus, foi um ministério marcado depois da chegada de Pentecostes. Foi marcado pelo poder de Deus, pelos sinais, pelos prodígios, por maravilhas. Pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, demônios foram expulsos, pessoas foram ressuscitadas. Homens e mulheres comuns, igual eu e você, só por terem aquele revestimento de poder, receberam o poder do Espírito Santo para iniciar a igreja primitiva, indo por toda a terra, pregando a palavra de Deus, expulsando demônios, curando enfermos. Aleluia. Queridos, a igreja primitiva deu o pontapé inicial, mas está comigo e com você agora. Amém. Isso foi passado para nós somos a igreja do Senhor. E nós não podemos esquecer, inclusive, sabe, o ministério do apóstolo Paulo. Um homem que saiu de ser um perseguidor, um matador de cristão fiel. Foi um homem que, quando teve um encontro genuíno com Jesus, foi o homem mais usado para trazer cartas às igrejas. Um homem pecador. Um homem que matou muitos da fé. Pessoas que criam no Senhor Jesus. E ele só por essa raiva matava. Mas quando ele teve encontro com Cristo... Mas quando ele se converteu, ele recebeu a excelência da inspiração divina para escrever as cartas principais direcionadas à igreja. O poder do Espírito Santo é pouco? Não, queridos. Nós vimos desde quando foi tudo criado. O Espírito Santo com participação em cada uma das etapas. O Espírito Santo esteve envolvido e está envolvido. E Ele é o que nós temos para um momento como este. Sabe, a sua relação com o Espírito Santo precisa mudar. Você precisa ter um relacionamento
mais intencional com o Espírito Santo. Para conversar com Ele. Como um amigo. Como um consolador. Desenvolva isso. Desenvolva isso. Os grandes pregadores, aqueles que fizeram história, principalmente os da fé, os revolucionários em relação ao poder do Espírito Santo de Deus, são homens que, quando a gente vai ler a biografia, quando a gente vai ver a história, são homens e mulheres que desenvolveram uma relação íntima com o Espírito Santo. Não existe nenhum. E eu não vou nem citar nomes para não dizer que um é melhor que o outro, mas não tem nenhum que não tenha vivido um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Amém? Queridos, nós sabemos que para um momento como esse, para essa igreja, o mover do Espírito Santo vai depender dessa nossa consciência. E é justamente para isso que o Senhor me trouxe aqui para falar essa palavra com vocês. Eu creio que é do Senhor. Eu creio que nós estamos realmente aqui para compreendermos que nós temos um papel especial nisso, de compreender quem Ele é. Amém? Aleluia. Eu queria chamar nesse momento o Ministério de Música. Amém? Nós vamos ter também a Santa Ceia hoje. Aleluia. Eu queria que vocês se colocassem de pé um pouquinho. Aleluia. Antes de ministrar a Santa Ceia, eu queria orar. Tá. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar um pouquinho. Você já tem capacidade suficiente para entender que o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Pai. Essa palavra tão poderosa, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai, que veio hoje, Pai, ao nosso coração. Obrigada, Senhor, porque é o Teu Espírito Santo mesmo que nos convence, que testifica em nós toda a verdade. Obrigada, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres intencionais, para desenvolverem, Pai, um relacionamento mais íntimo com o Teu Santo Espírito. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o Senhor os despertando. Pai, eles sendo movidos por dentro. O Senhor movendo as muitas águas, Pai, de cada um deles. Eles compreendendo, Pai, com clareza a Tua voz, o Teu toque tão suave. Pai, reverenciando e dando atenção às instruções que vêm de Ti. Pai, obrigado, eu declaro cada um deles sendo guiados. Guiados em cada tomada de decisão, em cada direção. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade para chamar a nossa atenção, para nos mostrar o que deve ser ajustado. Em nome de Jesus, para sinalizar em nós, Pai, tudo aquilo que nós estamos fazendo que não corresponde àquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos alinhar. Nós queremos, Pai, nos alinhar nessa noite. Querido, o Senhor está falando muito forte isso comigo. Hoje é noite de Santa Ceia. Se você está aqui, você precisa alinhar a sua vida em algum aspecto. Sabe, faça uma oração aí no seu lugar de entrega. Sabe, diga para o Senhor que você precisa se alinhar. Peça perdão se você precisar de perdão, porque está disponível para você. Sabe, em nome de Jesus eu declaro o Senhor mesmo tocando a sua vida. Sabe, aquele que estava apático, aquele que estava indiferente, sem reconhecer a necessidade de buscar o Espírito Santo com excelência. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor despertando essa pessoa. O Senhor a levantando por dentro. Ela compreendendo, Pai, que o Senhor é bom. Que o Senhor, Pai, não está trazendo essa palavra simplesmente para lançá-la de fora, mas para chamá-la para perto. O Senhor está te chamando para perto. O Senhor está te chamando para perto. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por uma igreja poderosa. Obrigada, Senhor, porque nós honramos o Teu Santo Espírito. Nós reconhecemos a necessidade que temos, Pai, de Te buscar. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos órfãos. Obrigada, Pai, porque nós temos a Ti, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor tem cuidado tão bem de nós. Obrigada por essa palavra. Obrigada pela instrução. Nos ensina e faz lembrar todas as coisas. Traz a nossa memória. Desperta a gente, Pai, para os sonhos que o Senhor mesmo já sonhou. Endireita as nossas veredas. Endireita os nossos caminhos, Senhor.
Em nome de Jesus, nós queremos cumprir fielmente aquilo que o Senhor tem para nós. Todo o propósito, Senhor, que o Senhor nos levantou. Nós não queremos ser negligentes. Nós não queremos ser preguiçosos. Nós queremos, Pai, nos levantar com maior ousadia, compreendendo, Pai, que nós estamos aqui para cooperar com o Teu reino, que o Teu Filho está para vir nos buscar a qualquer hora. E nós somos a igreja, Pai, que vai levar as boas novas aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela unção que existe neste lugar. Desperta homens e mulheres para o chamado ministerial. Desperta homens e mulheres, dê a eles uma unção nova, dê a eles dons novos, dê a eles dons novos do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, uma capacidade ainda maior, uma capacidade ainda mais alta no Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa igreja, obrigada por cada ministro, obrigada por cada líder, obrigada por cada servo, obrigada por cada participante operante neste lugar. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um bom pagador, o Senhor tem nos abastecido, nada tem nos faltado. Temos tido a Tua graça sobre nós e ela é suficientemente, Pai, tudo o que precisamos. Oh, Deus, muito obrigada. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Oh, rebassuri candurebas. Ei, você pode orar em outras línguas um pouquinho no seu lugar. Ei, xanderiando rebrassuri candurebras. Ore canduri basuri andurebras. We xanderi andurebras. Risideri canduri mamamachore. Risaderi anduri brasuri bas. Ui xanderi canduri brabras. Hey xanderi canduri brasu. Hey cheri canduri basuri candurema. Wideri conchenera suderi manesore babaso. Hasturi anduri bas. We xanderianduri candurebras. We xanderianduri braço. Robraço. Você pode ser melhor. Você pode ser mais intenso. Oh, rebraçuri bababachu. Ei, xanderianduri bras. We xandericanduri mamaçu. Robraço eiderianduri bas. We xandericanduri baçu. Hey, xanderianduri bababasi. Hey, xanderiando rebras. We xandericando rebraçuro. We xanderiando demassu. Hey, xanderiando rebras. We xandericando demassu. Hai xande. Hai xande. Hai xande. Hai xande. Hey, xan. Hey, xan. Hey, bichan. Anemassu. Ei, xanderias, arebaçu, ei, xandeis, we xandeis, arebaçu, aleluia, 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 ai, xanderiando rebas, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu não sei, mas eu sinto que é para a nossa igreja. Eu vejo como se fosse no meio dessa igreja, nesse meio, a água se separando e o Senhor falando para nós marcharmos. O Senhor falando para nós marcharmos. O Senhor falando para nós marcharmos como verdadeiros soldados escalados para algo grande. Eu vejo como águas separadas em coisas que estavam nos paralisando e nós precisamos marchar. Eu não sei se seus pés estavam atados ou se você estava despercebidos, mas eu sei que o Senhor está falando para mim e para você: marche, 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 marche. Oh, Senhor, obrigada.
rebas. Oh, xanderiando rebas. Oh, xanderiando rebas. Aleluia. 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 Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de olhar para trás. Deixando para trás tudo que fica. Deixando para trás tudo que fica. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. Ei, Pai, obrigada. Nós vamos adiante, Pai. Nós vamos adiante. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos parar. Nós não vamos ficar parados. Nós vamos adiante, Senhor. Nós vamos, Pai. Nós vamos. Nós vamos, Senhor. Nós vamos contigo. Nós não vamos parar. Não vamos parar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você é quem convence. Você é quem convence, Pai. Oh, Pai. Aleluia. Você é quem convence. Oh, obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos, existe alguém